Palavra de Deus, Judas, um capítulo só, um livro uma carta bem curtinha, do verso 17 ao verso de número 25. Judas 17 até o verso de número 25. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória, ao único Deus nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. Obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque nesse dia de comunhão estamos plenamente certos de que estamos caminhando em Cristo. Por isso participamos desta mesa. Obrigado pela igreja que nos acolhe. Obrigado pelos amados irmãos que se chegam a nós. Obrigado pela vida, Senhor Deus, que o Senhor tem provido à Tua igreja aqui nesse tempo, até chegarmos na glória. Pedimos, Senhor Deus, forças para lidarmos com o tempo presente, para mantermos, Senhor Deus, uma caminhada de fé, para não perdermos, Senhor Deus, a expressão do Teu amor, e para nos compadecermos daqueles que estão vivendo na dúvida daquela que é a única verdade, o único caminho e a única luz que necessitamos. Obrigado por essa certeza, que venha ao nosso coração no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça que nós temos é de que Deus nos guarda de tropeços. Diz o verso de número 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Nós temos uma caminhada aqui na terra até chegarmos na glória. Essa caminhada vai nos levar até o fim das nossas vidas, onde adentraremos a eternidade. Nessa caminhada nós temos um caminho a trilhar, e nesse caminho existem muitos obstáculos. Esses obstáculos estão dentro de nós mesmos, nas nossas inclinações, na nossa tendência ao pecado. Esses obstáculos estão ao nosso redor, pelas ideologias, pelos pensamentos do mundo presente, dissociados da intervenção de Deus, homens que vivem nas suas próprias paixões. E esses obstáculos estão dentro da própria igreja, onde temos pessoas que pensam fora da palavra, que vivem fora da palavra, mas mesmo assim arrastam multidões. A advertência da carta aqui de Judas é exatamente com respeito a esses obstáculos que temos que passar. E diz o texto que Deus nos guarda dos obstáculos. Ele nos dá a condição de guardar-nos dos tropeços da caminhada. A certeza que nós temos que a palavra de Deus é verdade é suficiente para conduzir-nos na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã. Década de 70 eu frequentava a igreja presbiteriana de Brasília. Era um pequeno grupo. Naquela época Brasília era uma cidade pequena. A gente vivia numa multidão de asfalto e de gramado, né? E
andávamos praticamente sós. É uma cidade bem pequena, as pessoas não gostavam de morar em Brasília. E a Igreja Presbiteriana de Brasília começou no fundo de uma escola. E ali a gente tinha algumas informações do Evangelho. Na minha adolescência, frequentava a igreja. O reverendo Eudaldo Silva Lima era o pastor, também era funcionário público, nos ajudava ali naquela comunidade. Na década de 70, queridos, não tinha internet. Década de 70, não tinha celular. E para você acessar um telefone, era uma grande dificuldade, né? Então, a informação era filtrada pela sua própria natureza, pela sua própria capacidade de informar. Então você recebia informações próprias do seu pastor e da sua igreja. Crescemos ali naquela igreja, veio a juventude, né? Vieram os congressos nacionais, aí o congresso da Vinde, um congresso que se dava aqui em Águas de Lindóia, e nós jovens, década de 80, falamos, vamos para esse congresso. Pegamos um Opala de um amigo nosso lá e viemos para aquele congresso. Naquele congresso, na década de 80, eu vi um grande pregador e decidi que eu deveria caminhar em direção ao seminário. Cheguei no seminário, ainda sem internet e ainda sem celular, tinha que traduzir os livros do inglês para o português, para a gente entender alguma coisa de teologia. Uma biblioteca toda em inglês. Aí que fazer a tradução para a gente entender e usar aqueles livros, para que aqueles livros pudessem nos dar as instruções teológicas necessárias. Isso já na final da década de 80, início da década de 90, eu vi o primeiro computador, na hora que eu tinha que fazer a minha monografia de conclusão de curso. Eu falei, meu Deus do céu, agora que inventaram uma televisão que escreve, né? E eu fiquei assustado, né? E depois que ela escreve, a gente joga numa impressora e sai tudo escrito. Eu achei aquilo dali o máximo, né? Nós estamos falando de 20, 30 anos atrás. A capacidade da informação era essa, há pouquíssimo tempo. Hoje, meus queridos, nós temos a informação na palma das nossas mãos, e a informação de todo mundo. Então nós vivemos num tempo de bênção e de maldição. Bênção quando nós encontramos a verdade, maldição quando nós nos apaixonamos pela mentira. Nós temos uma facilidade hoje muito grande de lidar com a informação, tanto da verdade quanto da mentira. E que Deus nos guarde de tropeços, porque a mentira muitas vezes é apaixonante, é atrativa, é simpática às nossas paixões. Isso só vale para a igreja. Para quem não está na igreja não faz a menor diferença. Mas para nós que estamos em Cristo, nós precisamos cuidar com muito carinho das informações, e que elas sejam informações verdadeiras. E a carta de Judas, ela diz exatamente isso. Tome cuidado, estão tentando te desviar da fé verdadeira. Há muita informação, há muita capacidade de adquirirmos conhecimento, mas precisamos filtrar, usar dos recursos que Deus nos dá, para que fiquemos com a verdade e andemos na verdade. A carta nos exorta aqui ao final dela, ela diz, olha, tome cuidado, porque existe um último tempo. Nesse último tempo, existe um grupo de pessoas que estarão vivendo como escarnecedores, que vivem segundo as suas ímpias paixões, promovendo divisões, e não têm o Espírito. Grifa-se, não tem o Espírito.
mas tem habilidades, tem qualificações para distorcer a verdade e nos fazer apaixonarmos por mentiras que a palavra não nos traz. Esse é um perigo do tempo presente. Então a igreja precisa ter um espírito crítico para discernir a verdade e a mentira, os valores de Deus e as discrepâncias do mal, do mundo, das nossas inclinações e do próprio Satanás. Vós, porém, verso de número 20, veja aí. Vós, porém, como é que nós vamos resolver isso? Qual é a solução para isso? Como devemos agir diante de tanto derramar de informação e de conhecimento? Verso de número 20 diz: vós, porém, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, um grande primeiro passo aqui de sermos edificados, estarmos nos enchendo do verdadeiro conhecimento, da verdadeira palavra, daquilo que não nos tira do caminho, daquilo que nos dá condições para vencermos as barreiras que estão aí para que nós tropecemos. Nós somos edificados pela fé santíssima que temos. Paulo escrevendo aos Romanos diz que nós devemos ter a nossa fé para conosco mesmo perante Deus. Então há um crivo indispensável para nós vencermos as informações que não vêm de Deus. A nossa fé está perante Deus. A presença da fé é entre nós e entre o próprio Deus. Não cremos em mais nada, não substituímos Deus em momento algum, só cremos em Deus. E nós nos unimos aqui como igreja porque temos um único referencial de crença. Cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, cremos em Deus Espírito Santo. E todas as consequências desta crença nos pervade, enche o nosso coração e nos faz viver como igreja aqui na terra. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. O crivo da sua fé e da sua edificação será a sua relação com o próprio Deus. Não tem outro caminho para vivermos na igreja aqui na terra. Décadas atrás e décadas à frente, a orientação da palavra de edificação, o que eu creio somente na presença de Deus. Não coloque a sua fé em nenhum outro recurso maravilhoso que o homem possa criar para você, nenhuma outra habilidade humana, nenhum outro discurso, somente aquele que a própria palavra nos provê. Por isso estamos vivendo esse tempo presente totalmente submissos à fé que nos justifica. O justo viverá pela sua fé, e essa fé está posta em Deus. Só que tem uma característica maior dessa fé, é que ela caminha sem duvidar. Nós não temos a menor dúvida de que esta é a verdade. Nenhuma interrogação, por mais eloquente, por mais inteligente que seja, substitui a fé que temos em Deus. Porque recursos vários das estratégias desse mundo estão trazendo a você informações que talvez sejam atraentes. Fique somente, unicamente, exclusivamente com a fé que você tem, a fé santíssima, a fé que está posta em Deus. Tome cuidado, porque essa fé, ela crê, mas ela também sente, e ela também faz. Essa fé não é morta, essa fé é viva, e ela enche o seu coração, ela dá recursos para você viver o tempo presente, esse tempo mau, esse tempo difícil, até que Jesus Cristo volte. 2, nós também devemos, e diz o verso 21,
guardai-vos no amor de Deus. Outra versão diz: nós devemos nos convencer pelo amor de Deus, deixar que o amor de Deus nos convença, constantemente encha o nosso coração, guarde a nossa alma. Guardai-vos no amor de Deus é a única possibilidade que nós temos de fazer exatamente aquilo que Deus espera de nós. Sem o amor, nada que nós fazemos vale a pena, porque é o amor de Deus que criva todos os nossos atos. Então nós devemos estar vinculados intensamente a esse amor de Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Há um vínculo indispensável para nós vivermos sadiamente na fé. Lembrem-se que o cuidado que a gente deve ter para que o mundo, Satanás e as inclinações da nossa carne não nos levem, nos façam desviar do nosso crer. O amor de Deus tem esse poder de nos guardar, Ele nos traz para junto de Deus, Ele nos dá uma concepção que está acima dos tempos e dos séculos. Não importa se é década de 70 ou será no 2050, o amor de Deus, ele é suficiente para nos atrair e nos abraçar de tal forma para que nós não percamos o recurso divino para vivermos aqui na terra. Com certeza o amor de Deus faz toda a diferença para que nós não percamos a leitura do senhorio de Cristo. Ele é o nosso Senhor, tanto quanto é o nosso Salvador, mas Ele domina a nossa vida, e através do amor de Deus nós fomos buscados por Cristo para vivermos para a sua única glória. Não vai ser qualquer conversa fiada que vai nos tirar dessa caminhada segura. Nós nos apaixonamos pelo Evangelho, o nosso coração está no Evangelho, e se for preciso, nós morreremos pelo Evangelho, porque esse amor encheu-nos de tal forma que essa fé foi potencializada pelo próprio amor de Deus. Sempre falando com Deus e orando no seu Espírito, receberemos as informações necessárias para não tropeçarmos no nosso caminho. Terceiro lugar, finalmente, e eu creio que essa é tão importante quanto: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E o Evangelho que não aponta para a glória, que não aponta para a eternidade, não é o Evangelho de Cristo, é um Evangelho terreno, é um Evangelho humanista, é um Evangelho social, é um Evangelho secularizado, mas não leva para lugar nenhum. Ele diz: olha, viva o que você tem para viver aí na terra, porque a sua vida se reserva a isso. Não, a misericórdia de Deus nos lança em direção à vida eterna e à glória que nós temos preparado para estar na presença do Senhor eternamente, desfrutando da sua glória, desfrutando do seu brilho, desfrutando da única razão da nossa existência, que é glorificar a Deus e gozar da sua presença eternamente. Ora, queridos, muito cuidado, porque estão tentando fazer você se desviar da fé. Estão tentando fazer você pensar diferente do que a palavra tem a nos dizer. Aquele evangelho que você ouviu dos seus pais, que os seus pais ouviram dos seus avós, é o mesmo evangelho que você está ouvindo hoje, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz a nossa caminhada em Cristo, e Deus não muda, não importa se seja passado, presente ou futuro, Deus não muda. Concluo e termino, diz o verso final aí: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus nosso Senhor, mediante Jesus Cristo,
aquele que é poderoso, aquele que nos guarda de tropeços, a Ele seja a glória, a majestade, o império e a soberania. A glória, porque somente a Ele é devido a glória de todos os tempos, a majestade, porque Ele é o único que reina, ninguém reina no lugar de Deus, em nossas vidas e em toda a criação. O império, porque Ele tem o domínio sobre tudo, Ele está sobre todos e age por meio de todos para a sua única glória e soberania, porque Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Este é Deus, irmãos. E se você está sendo guardado de tropeços agora, você está sendo guardado porque Deus é Deus. Somente por isso, se dependêssemos 1% de nós, todos nós já andaríamos segundo os nossos delitos e pecados. Mas nós só estamos aqui nesta noite glorificando a Deus como igreja, porque Deus nos guarda de tropeços. E Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos participar da